Meu chefe me demitiu na frente de todo o escritório. 2 meses depois ele me ligou implorando. Eu trabalhava há 3 anos naquela empresa e, sinceramente, era o tipo de funcionário que segurava muita coisa sozinho. Eu organizava planilhas, sistemas internos, controle de pedidos e até ajudava colegas quando algo dava errado. Não era o cargo mais alto, mas muita coisa só funcionava porque eu estava ali resolvendo. Meu chefe sempre foi arrogante, daquele tipo que aparece quando tudo dá certo, mas quando algo dá errado precisa encontrar alguém para culpar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, no meio da tarde, ele chamou todo mundo para uma reunião. O setor inteiro estava na sala. No começo parecia uma reunião normal. Ele começou falando que a empresa estava enfrentando alguns problemas, que projetos estavam atrasando e que precisava de mais responsabilidade no time. Só que, de repente, ele começou a olhar direto para mim. Então ele disse: algumas pessoas aqui simplesmente não têm competência para o cargo que ocupam. E logo depois falou meu nome, na frente de todo mundo. Ele começou a dizer que os atrasos eram culpa minha, que meu trabalho não estava à altura da empresa e que o setor precisava de alguém mais preparado. Eu fiquei sem reação, porque aquilo simplesmente não era verdade. Antes mesmo que eu pudesse responder, ele soltou a frase final: você está demitido. Pode pegar suas coisas. O silêncio na sala foi constrangedor. Alguns colegas evitaram olhar para mim. Outros claramente acharam aquilo errado. Mas ninguém falou nada. Eu fui até minha mesa, peguei minhas coisas e saí. Mas tinha um detalhe que meu chefe ignorava completamente. Grande parte do setor funcionava graças a sistemas que eu mesmo tinha criado. Planilhas complexas, controle de pedidos, organização de prioridades e fluxo de clientes. Tudo aquilo mantinha o setor funcionando. Só que tinha um problema. Só eu sabia realmente como aquilo funcionava. E como eu estava demitido, simplesmente fui embora, sem explicar nada. 2 semanas depois comecei a receber mensagens de colegas. No começo eram perguntas simples. Você lembra como atualizava aquela planilha? Como funcionava o controle de pedidos? Depois as mensagens ficaram mais preocupadas. Pedidos começaram a atrasar. Clientes estavam reclamando. E ninguém conseguia entender os sistemas. Mas eu já estava em outra fase da minha vida. Consegui um emprego em outra empresa, com um salário melhor, equipe melhor e um ambiente completamente diferente. Então simplesmente ignorei o caos que ficou para trás. 2 meses depois, numa tarde qualquer, meu celular tocou. Número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz que eu conhecia muito bem. Era meu antigo chefe. Mas dessa vez ele não estava arrogante. Na verdade, ele parecia desesperado. Ele começou dizendo que o setor estava um caos, que ninguém conseguia organizar os processos e que clientes importantes estavam ameaçando cancelar contratos. Então ele finalmente perguntou se eu poderia voltar, só por alguns dias, para ajudar a reorganizar tudo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Lembrei perfeitamente do dia em que ele me demitiu na frente de todo mundo. Então respondi calmamente: posso ajudar, mas agora seria como consultor. Ele perguntou quanto custaria. Então eu falei o valor. Era 4 vezes o meu antigo salário, por semana. Houve um silêncio enorme na ligação. Depois de alguns segundos, ele respondeu: nós aceitamos. Mas a melhor parte veio depois. Quando voltei lá como consultor, sentei exatamente na mesma sala onde fui demitido, e agora era ele quem estava me pedindo orientação. Alguns dos colegas que estavam naquela reunião passaram a trabalhar diretamente comigo no projeto. E no final de 3 semanas eu organizei tudo. Quando o contrato acabou, eu fui embora, com o equivalente a quase um ano do meu antigo salário. E dias depois descobri outra coisa. Meu antigo chefe tinha sido rebaixado de cargo por causa do prejuízo que a empresa teve naquele período. Ou seja, o mesmo cara que tentou destruir minha reputação na frente de todo o escritório. Acabou pagando caro para eu consertar o problema. E ainda perdeu o próprio cargo no processo.